Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar os nossos estudos acerca da geometria espacial. Em particular, vamos falar sobre a pirâmide, ok? Então, o que é uma pirâmide? Pirâmide é um conjunto de segmentos de reta com extremidades em um polígono e um ponto fora do plano onde contém esse polígono, né? Então, você tem aqui o polígono a, B, C, D, E, F, que está contido num plano, e um ponto fora deste plano que nós estamos chamando aqui de vértice, tá? A gente já vai estudar os elementos da pirâmide. Então, esses segmentos, onde nós temos aqui, vai formar uma pirâmide, beleza? Então, a pirâmide ela vai ter aí dois tipos de faces. Quais são elas? Será a base, que é o polígono que eu comentei com vocês, e será as faces laterais, que vai criar aí triângulos, ok? Bom, quais são os elementos principais então da pirâmide? Nós temos que a pirâmide vai ter dois tipos de arestas, que é a aresta da base e a aresta da lateral, ok? Mais outros elementos. Então, nós temos ali a altura da pirâmide sempre perpendicular, formando o ângulo de 90 graus, partindo do vértice em relação à sua base, ok? Bom, a classificação da pirâmide, ela é classificada a partir do polígono da base. Então, se sua base é um triângulo, então nós temos uma pirâmide triangular. Se quadrado é quadrangular, se pentágono é uma pentagonal e se hexágono, hexagonal e assim por diante. Sempre vai depender do polígono da base dessa pirâmide para classificá-la. Bom, aqui então são alguns tipos da pirâmide que a gente está verificando a questão da sua classificação. Então nós temos a pirâmide triangular e temos uma pirâmide pentagonal. Pirâmides regulares, pessoal, normalmente são as pirâmides que a gente trabalha nas questões vestibulares, são as mais usuais, tá? São aquelas que você mantém ali, ó, a altura dessa pirâmide em relação ao vértice, ela vai estar perpendicular ao centro do polígono da base, tá bom? Então essa é uma pirâmide regular. Bom, a base da pirâmide é um quadrado neste caso, tá? Mas, é claro, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, pode ser um triângulo, e aí nós temos, é claro, pirâmides regulares. Bom, no caso do quadrado, então nós vamos chamar aí de uma pirâmide quadrangular regular. Se for aí um hexágono, um octógono e assim por diante, a gente tem aí a base da pirâmide, no qual a gente vai classificar essa pirâmide e assim a gente vai falar que ela é regular, beleza? Bom, aqui a gente vai ver os elementos da pirâmide, como por exemplo o apótema. O apótema, pessoal, nada mais é do que a altura do triângulo da face. Então, o apótema da pirâmide sempre será a altura do triângulo da face, que é esse segmento VM que nós estamos colocando aqui. E um outro detalhe muito importante também, que o apótema da pirâmide, né, ela vai tocar no ponto médio da base. Então, você vai ter aqui, ó, segmentos congruentes. Então, o apótema ela vai atingir o ponto médio da aresta da base, dividindo ao meio. Alguns segmentos notáveis da pirâmide, tá? Nós vamos sempre trabalhar aí acerca do teorema de Pitágoras para saber aí o comprimento de alguns segmentos notáveis, tá? Como, por exemplo, nós temos aí a altura, nós temos aí a aresta lateral, nós temos a aresta da base, temos ainda a apótema da base, perceba que é do segmento OM, é a apótema da base. Temos o raio da base, e temos, é claro, como já comentei, o segmento VM, que é o apótema da pirâmide. Bom, como determinar esses segmentos? Como descobrir aí os comprimentos? Então perceba aí que nós temos um triângulo retângulo, trabalhando a altura, a apótema da base e a apótema da pirâmide. Então criamos a seguinte relação, beleza? É a apótema da pirâmide ao quadrado igual a altura ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. Mais um segmento notável, né, que nós temos aqui, ó, trabalhando a altura, o raio da base e a aresta lateral.
Então, nós temos aí mais uma vez o Teorema de Pitágoras, mais outro segmento, que aí já é trabalhando pela face da pirâmide. Então, nós temos também ali um triângulo retângulo, onde a gente vai trabalhar a aresta lateral, a aresta da base, que está sendo dividido por 2. Lembra lá que o apótema da pirâmide, ela vai tocar o ponto médio da aresta da base. Tá? Então, fazendo ali o Pitágoras, temos aí a seguinte relação. Bom, agora o cálculo da superfície de uma pirâmide, tá? Nós temos, é claro, como a gente já falou, dois tipos de faces, que é da base, que é o polígono, e temos também as faces laterais, que são os triângulos. Então, quando a gente pensa na superfície da pirâmide, na área total da pirâmide, nós estamos pensando na soma de todas as áreas dos triângulos da lateral, mais a área da base, tá? Então, a primeira formulinha que está aparecendo aqui para a gente é o cálculo da área lateral, tá? O cálculo da área lateral, como eu disse para vocês, é o triângulo que está sendo formado ali. Então, eu tenho aqui base vezes altura dividido por 2. Então, eu pego uma área desse triângulo, base vezes altura dividido por 2. Mas é claro, né, pessoal? Você tem aqui que pode ser uma pirâmide regular. Então, você pode ter um triângulo equilátero. Então, você pode usar a formulinha do triângulo equilátero. Aqui a gente está considerando, de modo geral, a área base vezes altura dividido por 2, tá? Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, o A é a aresta, tá? No caso aqui, vamos considerar a base, a aresta da base, e o AP é o apótema da pirâmide, que é a altura da face lateral, tá? Da altura do triângulo, dividido por 2, tá? Então, isso aqui, ó, é a formulinha do triângulo. Bom, como eu quero a área lateral, tá? Então, basta você pegar a área de um triângulo e multiplicar pela quantidade de faces que você tem, ou seja, a quantidade de triângulos que você tem, ok? Então, a superfície total nada mais vai ser do que aí a união da área da base com a área lateral. A área da base vai depender do polígono, tá, pessoal? Então, se você tiver um triângulo, você calcula a área desse triângulo. Se você tiver um quadrado, é a área desse quadrado. Se tiver um pentágono, tem que calcular a área do pentágono, tá? Então, vai depender também do polígono da base. Então, a área total é a área lateral mais a área da base. Volume da pirâmide. O volume da pirâmide, sabendo que você tem um prisma e uma pirâmide de mesma altura, isso quer dizer que o volume da pirâmide vai ser 1/3 do volume aí do prisma, tá? Então vai ser 1/3 do volume do prisma. Então por isso a formulinha 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Se você lembrar do volume do prisma, é a área da base vezes a altura. No caso da pirâmide, vai ser a base vezes a área da base vezes a altura, só que dividido por 3, ok? Bom, o tronco da pirâmide, pessoal, o que é o tronco da pirâmide? A pirâmide ela vai sofrer uma secção transversal, que é essa secção que vocês estão analisando aqui, ó, que está em rosa aqui, tá? Então essa é uma secção transversal. E aí vai dividir a pirâmide em duas partes. No caso, vai dividir em uma pirâmide menor e o tronco da pirâmide, que é esta representação que está aparecendo aqui para a gente, tá? Então, ao sofrer essa secção, nós dividimos essa pirâmide aí em duas partes, sendo uma pirâmide menor e uma que é o tronco dessa pirâmide, tá? Bom, aí nós temos aí as áreas acerca do tronco da pirâmide, que é importante a gente saber também, tá? Então nós temos ali, ó, que a área total do tronco dessa pirâmide vai ser dado pela área da base maior mais a área da base menor, porque perceba que no tronco você tem essa base agora, ó, que é a base maior e a base menor. Ambas têm áreas diferentes, né? Então você vai precisar somar essas duas áreas. Mais a área lateral. A área lateral de um tronco, pessoal, consiste em trapézios. Então você percebe aí que agora é uma figura plana que está nas faces, que é um trapézio. Então, lembrando a formulinha do trapézio, é a base maior
mais a base menor, vezes a altura desse trapézio, dividido por 2, tá? Então, a área lateral nada mais vai ser do que a área de um trapézio desse, vezes a quantidade de faces que você tem, beleza? Uma outra coisa também é o volume do tronco da pirâmide. Então, eu já coloquei aqui as 3 formulinhas importantes aí para nós, que é a área total, a área do trapézio, que é importante saber, e também o volume do tronco da pirâmide. Então, você vai precisar da altura, da área da base, tanto maior quanto menor, e aí você aplicando nessa formulinha, dividindo pelo 3, você tem aí o volume do tronco da pirâmide, tá? Então são essas formulinhas acerca do tronco da pirâmide. Bom, a razão de semelhança que existe aí acerca dos comprimentos, porque a partir do momento que você faz a secção da pirâmide, você tem aí algumas razões de semelhança acerca do comprimento, acerca da área, acerca do volume, que nós vamos ver agora, tá? Então, em relação aos comprimentos, o que é o comprimento? É tudo aquilo que é linear. Então, você tem a aresta, você tem a aresta da lateral, a aresta da base, você tem a altura, e aí, você fazendo a razão entre esses segmentos, lembrando que sempre são segmentos que são segmentos correspondentes, né? São com segmentos homólogos que a gente costuma falar, tá? E você fazendo essa razão entre esses segmentos, todos eles vão ser igual a uma constante K, tá? Que é a constante de proporcionalidade que existe entre esse segmento, entre essas pirâmides, né? A pirâmide maior e a pirâmide menor, beleza? Bom, com relação então à área, também nós temos a relação da área da base, a área lateral, tanto a área lateral da maior com a menor, e tudo isso vai se tornar aí uma razão de semelhança ao quadrado, tá? Então é uma constante cara ao quadrado. Então a razão entre as áreas vai ser uma constante k ao quadrado. Pessoal, isso aqui é uma relação que a gente, claro, usou também lá na geometria plana, né? Lá na geometria plana a gente tem a razão de semelhança entre as áreas e aí você chega nessa relação da constante k ao quadrado, beleza? Então, relacionando as áreas dessas duas pirâmides, seja lateral, seja da base, seja a área total, resultará numa constante k ao quadrado. O que vale também a relação que ajuda muito nos exercícios. Então aqui o S está significando aqui a relação da área total aí, a área que você estiver trabalhando acerca da pirâmide, tá? Você vai ter a relação com a altura dessas duas pirâmides elevado ao quadrado, uma vez que o H dividido por Hzão, isso aqui é uma constante K, né, pessoal? Então, se a razão entre as áreas é ao quadrado, então você vai colocar ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma ideia, tá? Então, você pode relacionar a área em relação aos comprimentos, desde que seja elevado ao quadrado, tá? Bom, em relação do volume, também tem a relação do volume e a relação com a razão dos comprimentos, né? Dos segmentos que nós vimos no início. Então, nós temos aqui a única diferença que o volume será uma constante K ao cubo, tá? Então, você pode relacionar aqui, ó, uma constante K sendo elevado ao cubo. Então, você pode fazer essa razão de semelhança acerca do volume em o seu comprimento e os outros comprimentos, sendo ele elevado ao cubo, ok? Então essas são as relações aí da razão de semelhança entre volume. Bom, aqui eu vou fazer apenas uma observação para vocês acerca de sólidos notáveis, sólidos que mais aparecem aí também nas nossas provas, tá? No primeiro caso que está aparecendo aqui é um tetraedro regular. Então nós temos a formulinha para calcular a sua área a partir da sua aresta, tá? Então nós temos aqui, ó, a área total vai ser a aresta ao quadrado, raiz de 3, beleza? Somente isso. O volume será dado pela aresta ao cubo, raiz de 2, dividido por 12. É claro, né, pessoal, todas essas fórmulas dá para a gente demonstrar tranquilamente, porque um tetraedro regular nada mais é do que você ter ali um sólido geométrico com triângulos equiláteros, onde você tem ali, ó, quantas faces de triângulo? Se você tem 4 faces
triangulares ali nesse tetraedro regular. Então você vai trabalhar em função dessas 4 faces para calcular a área total e o seu volume, beleza? Bom, então uma outra relação também importante do tetraedro é uma formulinha que calcula a altura deste tetraedro a partir da sua aresta também, que vai ser a aresta raiz de 6 dividido por 3, ok? Um outro sólido interessante é o octaedro regular. Perceba aí o que está acontecendo com o nosso sólido. Nós temos aqui a área total, são 8 áreas de triângulos equiláteros, né? Essa formulinha é a formulinha da área de um triângulo equilátero, beleza? Então basta você contar quantos triângulos nós temos aqui, são 8. Então são 8 vezes a área do triângulo equilátero. E é claro, a gente pode até simplificar essa formulinha. 8 dividido por 4 vai ser igual a 2. Então é 2 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3. Então você pode também ter essa formulinha aqui como a formulinha da área total de um octaedro regular, ok? Bom, temos também a relação do volume, que é a aresta ao cubo, raiz de 2 dividido por 3. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a ideia desses sólidos notáveis, que eles aparecem muito aí nas nossas provinhas, nos nossos vestibulares. Beleza? Bom, pessoal, então essa aulinha fica por aqui. Fizemos apenas aí uma teoria acerca do conteúdo, mas espero vocês na próxima aula para resolver os exercícios, ok? Espero que você tenha gostado também e até a próxima. Tchau, tchau.